Olá pessoal, muito prazer, eu sou Everton Machado, sou analista de treinamento e desenvolvimento aqui do Nube. Hoje nós vamos falar de uma temática muito importante, as famosas videoentrevista. Imagino que no momento de distanciamento social, muitas empresas se adaptaram, o que é normal, já era esperado, a esse cenário de contratação via aplicativos por vídeo ou até mesmo uma entrevista já gravada. A pergunta aqui é: você está preparado para conseguir desbravar esse novo mundo, que é um mundo virtual? A ideia aqui é eu trazer algumas dicas que podem auxiliar vocês nesse processo. Quando a gente fala do conceito de videoentrevista, existem duas possibilidades, seja a videoentrevista gravada ou a videoentrevista em tempo real, aquela que acontece de forma simultânea junto com o recrutador. Nas duas ocasiões, tem alguns aspectos que são aspectos que serão analisados e serão avaliados a todo instante, que é importante a gente ter a consciência para não cometer alguma gafe ou cometer algum erro que não estava dentro do nosso planejamento, porque o nosso foco é conquistar aquela vaga que é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa carreira. Bom, vamos começar falando sobre a entrevista via vídeo gravada. É um ponto muito importante da gente ressaltar aqui, é que ela será munida de algumas perguntas, uma espécie de roteiro que você vai precisar responder, que muitas vezes está de acordo com as necessidades da empresa, mas são roteiros simples, apenas para fazer o que chamam de match cultural, para entender quais são as suas expectativas, os seus objetivos, quem é você, de onde você vem, quais são as suas experiências, a fim de fazer um confronto com a real necessidade da vaga. Então vão aparecer perguntas como o seu nome, a sua idade, o curso que você faz, como você ficou conhecendo a vaga, o que você busca ou o que você viu de importante na empresa ou que atraiu você na empresa. Todas essas perguntas elas serão fundamentais para a empresa conseguir entender um pouquinho de quem é você. É legal que isso substitui bastante aquelas entrevistas que a gente conhecia como entrevistas de triagem, onde você ia presencialmente para responder essas perguntas mais de cunho comportamental e que a empresa pudesse conhecer um pouquinho do seu perfil, só que agora a gente consegue otimizar até mesmo tempo, gasto não só da empresa, mas gasto financeiro com custos de deslocamento e de alimentação, por exemplo, e conseguimos então otimizar essa demanda através dessa primeira etapa que seria a videoentrevista gravada. É importante a gente sempre ter a consciência que não somente essa é a opção que vai seguir, apenas você gravar um vídeo respondendo a um roteiro ou algumas perguntas pré-definidas pela empresa. Nós também temos a segunda opção. Claro, ainda tem outras no mercado, mas as mais usuais e que a gente vai conversar hoje é a entrevista via vídeo gravada e a via vídeo simultânea, que seria a nossa segunda opção. Já nessa segunda opção é onde você está frente a frente com o recrutador. Nela, muitas das perguntas irão se repetir até para a gente continuar entendendo quem você é ou quais são as suas perspectivas de futuro, os seus objetivos, o que é importante para a nossa análise. Mas também nesse modelo de entrevista é capaz a gente conseguir mensurar algumas qualificações que são qualificações muito importantes para entender se o seu perfil está adequado para a vaga. E o interessante dessa entrevista simultânea é que as perguntas elas irão vir e você não terá um tempo de reação, um tempo de espera para conseguir elaborar. É uma conversa, é um bate-papo e a troca precisa ser feita de imediato. Já na entrevista via vídeo gravada, você já tem a flexibilidade de conseguir entender as perguntas, analisar, criar uma estratégia para poder responder. Então é muito importante que a gente tenha consciência dessas duas possibilidades, tanto gravando antes e enviando o vídeo para a empresa ou fazendo uma conversa em tempo real junto com o recrutador. Gostaria então de começar dando algumas dicas que podem auxiliar no melhor desempenho na hora do processo seletivo. Bom, vamos começar então falando um pouco do ambiente. É muito importante que a gente entenda que o ambiente é um local extremamente estratégico na hora de participar de um processo seletivo por vídeo.
porque ali representa, externaliza muito da nossa individualidade, de quem a gente é, e é importante que essa imagem esteja coesa de acordo com aquilo que eu gostaria de realmente transmitir ao recrutador. Por isso, procure um espaço dentro de sua casa ou aonde você for fazer o vídeo para o processo seletivo, que seja um espaço que consiga amenizar o máximo de ruídos possíveis. É importante que dentro do processo de recrutamento não haja nenhum tipo de interrupção, até mesmo para conseguir demonstrar um pouco de planejamento da nossa parte, onde eu aviso todo mundo que eu estou passando por algum processo seletivo e fico mais tranquilo de não ter nenhuma interrupção. Isso sim demonstra para o recrutador que nós tivemos um cuidado, um trato diferenciado quando a gente se prepara para essa entrevista. Da mesma forma que nesse local que você escolheu, precisa ter uma conexão que seja uma conexão que não vá atrapalhar ou gerar algum tipo de problema técnico ou alguma questão técnica. Por isso, vocês precisam certificar que a sua conexão ou que a sua internet esteja estável e evite que caia a conexão no decorrer da entrevista ou que possa afetar no seu desempenho e não demonstrar através de quedas repentinas que começa a cortar e o recrutador acaba perdendo um pouco sobre a informação que você gostaria de transmitir. Então, certifique-se que sua conexão esteja adequada para essa ocasião. Não só a conexão, gente, o ambiente, como ele vai dizer bastante para o recrutador sobre o nosso planejamento e refletir muito da nossa personalidade, se for deixar um ambiente que não seja uma parede branca, por exemplo, que as coisas que estejam atrás não poluam tanto a visão do recrutador. Opte por objetos um pouco mais neutros que possam passar uma credibilidade e cuidado, gente, porque isso acontece com muita frequência. Roupas bagunçadas atrás no processo seletivo, ou um quarto completamente desorganizado, ou enquanto a pessoa está no meio do processo seletivo, a família toda está atrás esperando ou comemorando por estar passando por um processo seletivo e não passa uma percepção boa. Por isso que optamos sempre por manter uma organização do ambiente que seja coesa com o momento na qual a gente vai enfrentar, que é um processo seletivo. A gente sempre precisa compreender sempre que a forma como eu me coloco, a forma como eu vou controlar o ambiente vai dizer bastante para o recrutador. Da mesma forma que quando falamos de ambiente, também falamos de nós, de como a gente se apresenta. No caso, vestimentas. Tomem muito cuidado nas escolhas das vestimentas e também, gente, sempre deem um foco para algo mais neutro, que não tenha tantas estampas ou que não vá estourar bastante a questão da iluminação ou refletir bastante para o recrutador. O ponto focal do processo via vídeo é você. O interesse dentro desse bate-papo é conhecer um pouquinho melhor sobre você. Então, opte por roupas que sejam neutras, opte por roupas que passam credibilidade, mas antes de fazer a escolha da roupa, entenda um pouco a cultura organizacional da empresa que você vai participar do processo seletivo. Só assim que a gente consegue usar um diagnóstico para nortear a decisão das nossas roupas. Se for uma empresa tradicionalmente mais formal, eu vou respeitar e adaptar esse meu comportamento frente à cultura organizacional da empresa. Se for uma empresa mais informal, eu também posso adaptar as escolhas do meu vestuário para corresponder à imagem e à cultura da empresa que está contratando a gente. Bom, como começamos a falar um pouco sobre nós, gostaria de ir para a próxima dica, que é sobre a comunicação. Gente, é muito comum e muitos recrutadores passam por isso diariamente, que na hora de receber um vídeo de algum candidato, ou até mesmo quando está de forma simultânea conversando com eles, que haja uma dificuldade na expressão. Então, falta um pouco de expressões faciais, falta um pouco de postura ou de gesticulação. As pessoas ficam mais de uma forma até que robótica, parada, olhando sem expressão, como se tivesse se esforçando ou tentando transmitir uma informação que não condiz com uma fala que não condiz com com a postura que a pessoa adotou. Então é muito importante que a gente possa entender a comunicação dentro deste processo. Então, como a terceira dica,
Optem sempre por uma comunicação objetiva, uma comunicação fluida e uma comunicação livre de ruídos. Como a gente vai se apresentar ou se colocar num momento que é um momento desafiador, é normal ficar sob pressão, é normal ficar com estresse, mas também é normal que a gente possa fazer algo sobre. Não é só sobre participar do processo seletivo, é sobre o que eu estou fazendo para melhorar as minhas aptidões nesse momento. Bom, optem sempre por uma comunicação fluida, uma comunicação acessível e objetiva. Tudo bem? Da mesma forma que devemos prestar muita atenção na postura que a gente adota. Cuidado bastante em aparecer no vídeo um pouco mais caído, que isso não passa credibilidade, ou até mesmo muito relaxado. E vai por mim, tem muitas pessoas que aparecem no processo seletivo, bom, de qualquer jeito. Colocam, e isso acontece, gente. Não utilizam do vestuário adequado, ou da postura adequada, ou aparecem de boné, e tudo isso é uma forma de expressão, é uma forma de comunicação que precisa ser ponderada. As perguntas serão feitas pelo recrutador e elas pedem uma resposta. Quando a gente passa uma resposta, é aquela velha frase: não basta ser sincero, precisa parecer ser sincero também. Ou seja, não adianta apenas verbalizar, porque muitas vezes isso não passa credibilidade. Um exemplo clássico, eu estou aqui conversando com vocês e posso falar assim: nossa, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não passei a credibilidade, mesmo que eu verbalizei que eu estou muito feliz. Quando eu dou ênfase em algo, quando eu quero passar verdade, eu preciso ser sincero nisso também. E dentro do processo de análise de um recrutamento, esses pontos estarão sob julgamento ou sob análise do recrutador. Estabeleça sempre uma conexão capaz de trazer a sinceridade ou capaz de conseguir expressar aquilo que você é de forma genuína, porque é isso que os recrutadores esperam de você, a sinceridade. De preferência, gente, quando vocês forem se comunicar, olhem sempre para a lente do computador ou do celular, do aparelho que você estiver utilizando para participar do processo seletivo, porque o olhar também faz parte do processo de comunicação. Ele gera uma conexão, ele gera um vínculo com o recrutador e deixam as coisas um pouco mais fluidas, um pouco mais tranquilas de lidar, ameniza muito do estresse e você consegue gerar um vínculo e até mesmo captar alguns feedbacks através do olhar que o recrutador queira passar para você. Bom, falamos bastante agora sobre a forma de se comunicar ou de se expressar, mas como fazer isso então para trazer um resultado que eu espero de acordo com o que eu planejei? Gostaria de ir para a próxima dica, que é falar sobre roteiro. Mas espera aí. Imagino que a conversa ela tem que ser fluida, ela tem que ser sincera, tem que ser objetiva, eu tenho que estar confortável, mas eu preciso entender ou saber quais são as minhas qualificações para poder transmitir através de um vídeo gravado ou até mesmo na troca, quando eu estou ali em tempo real junto com o recrutador. Esse roteiro é uma autoanálise ou trabalhar um pouquinho do autoconhecimento, entender suas aptidões, entender suas competências, entender as possíveis falhas ou os possíveis pontos de melhoria que você tem, o que você quer ali na empresa, o que você gostaria de construir, quais são suas intenções, seus objetivos futuros. Todas essas perguntas, que são perguntas que habitualmente aparecem no processo seletivo para que o recrutador possa entender um pouco mais de você, elas precisam estar claras para vocês. Porque senão é muito comum que dentro de um processo seletivo, ou quando apareça uma pergunta dessa, a gente fica, um ponto forte, um ponto de melhoria, poxa... Esse tempo que a gente busca a informação só demonstra que talvez faltou um pouquinho de preparo ou de uma autoanálise e um autoconhecimento neste processo. Roteirizem todas essas questões e depois que fizerem um roteiro, vocês não vão utilizar desse roteiro. Vocês vão apenas treinar antes do processo seletivo, na frente do espelho, gravando diversos vídeos, para começar a ser tratado com naturalidade essas temáticas para você. Que na hora de estabelecer uma conexão, ou na hora de você trazer isso para o processo seletivo, você vai conseguir expressar
com verdade aquilo que você gostaria de trazer. Por isso, façam um roteiro, treinem, fiquem na frente do espelho, gravem. Bom, aproveitem desse espaço para poder trazer a verdade que é necessária para o processo seletivo. Após isso, você descarta esse roteiro, porque você não vai precisar, você já vai estar pronto para conseguir enfrentar o processo seletivo, você já vai estar pronto para conseguir passar a verdade necessária para uma aprovação. Muito obrigado pela participação de vocês, espero que tenham gostado das dicas. Para mais, curtam o restante da feira, tem muitas temáticas que vão auxiliar na construção da sua carreira. Mantenham sempre o cadastro de vocês atualizado no Nube, que é nube.com.br, ou acessem o QR Code. Muito obrigado pela participação.